Bem-vindos, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Aula 14 de História. Hoje iniciaremos nossos estudos sobre História. Então, veremos na aula o tempo na história, o passado, o presente e o futuro e a linha do tempo. Vocês já devem ter ouvido muito falar na linha do tempo, mas vocês sabem o que é a linha do tempo? Você já estudou e deve ter aprendido que não estamos sozinhos no mundo e que para estarmos aqui hoje, muita coisa já aconteceu no passado. As coisas continuam acontecendo hoje, no presente, e muita coisa ainda vai acontecer no futuro. Para isso, temos algumas palavras que descrevem o tempo. Veja a imagem abaixo. Então, aqui nessa imagem, nós temos a representação do passado, do presente e do futuro. Então, nós temos aqui um bebê representando o passado, então foi algo que já ocorreu. E nós temos as palavras ontem, antes, antigamente e já. Quando vocês ouvirem essas palavras, vocês estão se referindo ao passado. Já no presente, é algo que está acontecendo no momento. Então, as palavras hoje, durante, atualmente e o agora representam ele. Então, toda vez que vocês ouvirem essas palavras, estamos nos referindo ao presente. E aqui, um senhor representando o futuro. Então, é algo que ainda vai acontecer. As palavras amanhã, depois, futuramente e ainda representam o futuro. No slide anterior, a professora citou algumas palavras que se designam ao presente, ao passado e ao futuro. Então, aqui a professora trouxe elas novamente. O passado são as palavras ontem, antes, antigamente e já. Ao presente, as palavras hoje, durante, atualmente e agora. E o futuro, as palavras amanhã, depois, futuramente e ainda. Então, essas palavras, quando vocês se depararem com ela, vocês estão se referindo ou ao presente, ou ao passado, ou ao futuro. Então, o exercício 1, leia as frases abaixo e completem-as com ainda, antigamente, durante, já, atualmente ou futuramente. Então, aqui vocês têm algumas palavras. Aqui do lado a professora já trouxe a lista referindo a cada um desses tempos e vocês terão que ler a frase. No final de cada frase, vocês têm o tempo, o passado, o presente ou futuro, analisarão cada uma dessas palavras e colocarão aqui no espaço à frente a qual essa palavra pertence. Então, vamos à análise da letrinha A. Então, aqui vocês colocarão a palavra. Ele era um bebezinho muito fofo. Essa palavra era, que está em destaque, está se referindo ao passado. Então, qual dessas aqui em cima vocês têm que se referem ao passado, que se adequa a essa letrinha A? Então, vamos ver. Antigamente. Então, foi algo que já ocorreu. Então, antigamente, ele era um bebezinho muito fofo. E assim vocês farão na letra B, letra C, D, E e F. E como podemos representar o tempo? Então, aqui a professora trouxe algumas imagens que se referem à representação do tempo. Com o avanço da humanidade, o homem foi estudando e criando novas maneiras de se organizar. A organização do tempo foi uma delas. Essa organização do tempo pode ser representada de diferentes maneiras. O relógio, o calendário, a linha do tempo, a ampulheta, o cronômetro, símbolos, roupas, construções, objetos, cenários de lugares, entre outros. Então, nós temos várias formas da representação do tempo.
Então, aqui nós temos algumas imagens que são desenhos que representam os povos antigos. Nós temos também o calendário, a ampulheta, o relógio e vários outros objetos que se remetem ao tempo, principalmente quando for a representação dele. Então, se vocês observarem uma imagem, vocês podem me dizer se ela ocorreu no presente, ou no passado, ou no futuro. Veja alguns exemplos. Quais dessas famílias você acha que é a mais antiga e qual é a recente? Como você sabe? Então, nós já vimos nos slides anteriores que existem alguns indícios, como as roupas, a arquitetura das construções, alguma imagem, que nos indicam se a imagem observada é de antigamente ou é mais recente. Então, aqui a professora trouxe duas famílias. Esta primeira família, se vocês observarem, nós podemos destacar aqui alguns indícios que indicam o tempo no qual ocorreu essa imagem. Então, aqui vocês podem observar a arquitetura da casa, o chão também, chão de pedra, vocês não observam asfalto aqui, a própria roupa dessa família. Então, aqui indica que é uma família de antigamente, é uma família mais antiga. Desta outra imagem, nós observamos também a arquitetura da casa, é uma arquitetura mais moderna, que é utilizado muito nos dias atuais. A própria roupa também da família é outro indício que é uma família mais recente. Então, a partir dessas evidências, nós podemos concluir que esta primeira imagem se refere a uma família mais antiga e esta outra imagem é uma família dos dias atuais. A professora trouxe mais alguns exemplos para vocês identificarem aqui, nesse caso, qual dessas pessoas teria nascido primeiro. O que indica isso? Então, a professora já falou bastante nos slides anteriores que existem alguns indícios, algumas evidências que nos ajudam a identificar, neste caso, quem nasceu primeiro. Antes da observação, a professora irá pedir para vocês fazerem uma observação também no avatar que a professora trouxe. Observe a roupa que a professora colocou no avatar. É igual a que a professora já trouxe nos avatares anteriores? O estilo de roupa, se a professora pedisse para vocês identificarem que esse avatar da professora, ele viveu hoje ou antigamente? Aí vocês vão pensar um pouquinho. Este tipo de vestido é comum se observar nas mulheres na rua? Não, né? Mas antigamente era muito comum esse tipo de traje, vestidos longos, armados. Então a professora irá dizer para vocês que por este avatar a professora teria vivido antigamente, no passado. Mas se a professora trocar a roupa do avatar, nós podemos identificar uma outra época. Então, a roupa é uma grande evidência que nos auxilia nessa identificação do tempo em que a pessoa viveu. Então, vamos à análise? Esta primeira imagem, observa que ela está em preto e branco, não está colorido. Pode ser também um indício, o tipo de imagem apresentada. A roupa da criança, será que é a roupa que vocês observam nas crianças de hoje? Vocês vestiram? Esta outra imagem aqui também. Nós temos o penteado dela, que é o jeito que ela amarrou o cabelo. As roupas também. É um outro indício. E nessa última imagem, nós temos também a roupa, o estilo do penteado. Então, observe que aqui nós temos várias evidências que indicam qual dessas imagens nasceu primeiro. Aqui no caso, nós temos a primeira imagem, que é as crianças que nasceram nos anos 50.
Eles foram os primeiros dentre essas 3 imagens que nasceram. Depois, nós temos aqui nos anos 80 e, por último, os anos 2000. Então, observe que todos esses detalhes que a professora indicou para vocês são indícios que te auxiliam para encontrar qual dessas 3 imagens foi a que teria nascido primeiro. Então, sempre observem esses detalhes. Eles serão muito úteis para vocês identificarem. A professora trouxe mais 2 exemplos para trabalhar um pouquinho mais sobre a linha do tempo. Vamos à pergunta? Qual dessas imagens representa a época em que você vive atualmente? Vocês conseguiram identificar apenas pela observação da imagem? Se sim, parabéns! Mas se não, vamos aos indícios. O que vocês podem observar nesta primeira imagem? Então, aqui nós temos alguns carros que vocês verificam que não vemos nos dias atuais, as estruturas da rua, ó, que é uma rua de paralelepípedo. É difícil você encontrar hoje em dia ruas com esse tipo de material, a própria roupa das senhoras. Nesta outra imagem, o que vocês observam? Nós já temos aqui o quê? Prédios. Aqui vocês têm apenas alguns indícios de início de prédio. Então, aqui vocês já têm prédio, a própria roupa deles, o veículo utilizado nessa imagem. Então, aqui dá para identificar claramente que a foto que representa os nossos dias é esta segunda imagem. Tentem observar agora nas imagens que vocês encontrarem nos livros, na internet. Verifiquem qual tempo ocorreu, se é um tempo mais antigo ou se é um tempo atual. Vamos conhecer a linha do tempo. Então, observe aqui que nós temos uma linha. Essa linha representa o tempo. Então, nós temos o passado, o presente e o futuro. Uma linha do tempo é uma representação visual de uma sequência cronológica. Sequência de acordo com o tempo que aconteceu, de eventos de uma história. Podemos ter um marco, ponto de referência, qual nós temos aqui esta imagem, bem demarcada aqui no presente, e representar fatos que aconteceram antes e depois deste marco, ou simplesmente colocar marcos importantes sobre algo ou alguém. Então, aqui nós poderíamos ter a representação da nossa própria vida, com a data do nascimento, com a data quando nós começamos a andar, quando começamos a iniciar os nossos estudos, a ir para a escola, e assim diversos outros fatos. A linha do tempo é representada de diferentes maneiras. As informações na linha do tempo podem ser horas, dias, meses, anos ou um período maior de anos, décadas, século e milênio. Também pode ter desenhos para ilustrar cada acontecimento. Veja alguns exemplos. Então, no próximo slide, nós veremos alguns exemplos dessas linhas do tempo. No nosso material, foi apresentado 3 tipos de linha do tempo. Então, o primeiro nós temos, que é uma representação fictícia da linha do tempo horizontal do crescimento de uma macieira. Então, a representação está em dias. Nessa segunda linha do tempo, também horizontal, é a representação em anos, de quando ocorreu o Rock in Rio. Então, além do ano, é colocado também a bandeirinha do país que ocorreu o Rock in Rio. Aqui do lado, nós temos uma outra representação, que é referente aos períodos e eras da evolução das espécies. Diferente das duas primeiras, ela está numa posição vertical. E a representação aqui é em séculos. E assim podemos ter diversas outras representações. Observe que além dos dias aqui na primeira, nós também temos imagens. Nessa outra aqui é apenas o período descrito em palavras.
Exercício 2. Leia a biografia e preencha a tabela de eventos da vida de Luísa. Então, aqui nós temos uma biografia. A biografia é um gênero textual utilizado para contar a história da própria vida. Pode ser de um artista, de um escritor ou mesmo a nossa própria biografia. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da biografia de Luísa Ferrari? Meu nome é Luísa Ferrari, tenho 36 anos. Estamos em 2021. Estou grávida. Eu nasci em 1985. Eu aprendi a andar com 2 anos de idade. Em 1987, com 10 anos, eu já ia à escola e adorava usar vestidos. Em 2003, com 18 anos, eu conheci Roberto. Atualmente, ele é meu marido. Nós namoramos, noivamos e casamos. E em 2021 resolvemos ter uma filha e engravidei. Em 2023, nossa filha terá 1 aninho. Então, observe que nessa biografia trouxe diversos fatos da vida dela que nós teremos que, nos próximos slides, colocar esses fatos em tabelas. Vamos ver como que vai ficar? Biografia de Luísa Ferrari. Então, essa biografia que a professora leu no slide anterior, nós iremos preencher essa tabela com os eventos da vida de Luísa. Então, observe que nesta parte da tabela, nós temos os anos. Então, a cada um desse retângulo é a representação de um fato em anos. Alguns trouxe o ano e já trouxe o fato. Outros trouxe apenas o ano e vocês terão que descobrir o fato. E nós temos também o fato e vocês terão que descobrir o ano. Então, aqui a professora vai fazer referente ao ano de 1985. Então, vamos ver no texto aonde que se encontra este fato. Aí, encontrei, eu vou descobrir qual é o fato. Eu nasci em 1985. Então, aqui, este ano se refere ao nascimento de Luísa Ferrari. Então, agora vocês irão identificar os demais anos ou descobrir os demais fatos em qual ano que ocorreu. Nós já fizemos a leitura da biografia da Luísa Ferrari, nós já preenchemos a tabela com os principais eventos da vida dela. Agora, nós iremos fazer a linha do tempo. Então, no exercício 3, de acordo com a biografia e a tabela de eventos da vida de Luísa, preencha a linha do tempo com os anos que aconteceram cada evento de sua vida. Então, em cada um desses espaços, terá uma data referente a um ano, de acordo com a tabela do exercício anterior. Então, a professora fez com vocês o primeiro ano, que se referia ao ano de 1985, que estava nos dizendo que era o nascimento de Luísa Ferrari. Então, assim, vocês farão o preenchimento dos demais. Então, agora, nós temos um exercício prático, mas para isso a professora irá pedir para vocês assistirem a um vídeo. E depois a professora trouxe também as partes da confecção dessa linha do tempo referente à vida da Luísa Ferrari. Então, no exercício 4, vamos confeccionar a linha do tempo da vida de Luísa Ferrari. Preste atenção e siga as orientações de sua professora. Vídeo orientador. Então, aqui está o link de onde vocês terão que acessar o vídeo para poder assistir. A professora também vai deixar na descrição do vídeo esse link, que vocês, é só clicar que vocês terão acesso a esse vídeo. Mas, para isso, para esta confecção, nós precisaremos de alguns materiais. Uma folha de sulfite,
uma régua, um lápis preto e lápis de cor, um rolinho de papel higiênico e uma borracha. Então, assistam ao vídeo, separem os materiais que nos próximos slides nós iremos confeccionar essa linha do tempo referente à vida de Luísa Ferrari. Então, agora, nós iremos fazer a linha do tempo da Luísa Ferrari. Então, vocês já assistiram ao vídeo, já separaram o material. A primeira coisa que vocês farão é pegar a folha de papel. Então, vocês vão colocar ela no formato horizontal, vão dobrar ao meio, ó. Observe que a professora colocou, que é aquele formato paisagem, como se a folha tivesse deitada. Vocês irão dobrar ao meio e depois recortar na marcação que ficou lá a hora que vocês dobraram, separando-a em duas partes. A segunda parte é vocês irão pegar ela e colocar no formato vertical e colar, emendando essas duas partes. Depois que vocês fizeram isso, vocês farão o quê? Irão desenhar um traço dividindo ao meio, onde será feito a linha do tempo. Então, esse traço em vermelho vocês farão também, porque aqui será a identificação da linha do tempo. O nosso quarto passo, vocês já fizeram isso no slide anterior. Então, o quarto passo será desenhar subdivisões que serão colocadas as informações referente à linha do tempo. Lembra na tabela ou naquela própria linha do tempo onde tinha as demarcações dos anos? Então, cada linha dessa é referente a um ano da vida da Luísa Ferrari. Depois que vocês fizeram essas demarcações, neste lado da linha, então esta parte aqui, será colocado o ano e a imagem referente ao fato. Então, vamos lá. Ó, lembra do primeiro fato que nós colocamos, que é o ano de 1985, que se referia ao nascimento da Luísa Ferrari. E deste outro lado, que é neste lado da linha do tempo, será colocada a descrição do fato, que é o nascimento da Luísa Ferrari. Depois de terminar a linha do tempo, então aqui vocês irão colocar o quê? Todos os fatos que vocês escreveram, tanto na tabela como naquela outra linha do tempo. Deste lado, os anos com as imagens, vocês podem recortar a imagem, ou imprimir a imagem, ou mesmo desenhar, fica a critério de vocês. Coloquem o ano e a imagem. Deste outro lado, vocês irão descrever o fato. Depois que vocês fizerem todos estes fatos, o que vocês irão fazer? Vocês irão colar. Então, terminou? Vocês irão pegar o rolinho e colar a linha do tempo. Depois, vocês podem enrolar e guardar. Então, assim, vocês finalizarão esta linha do tempo da Luísa Ferrari. Exercício 5. O texto abaixo mostra alguns marcos importantes sobre o trabalho do cartunista Maurício de Souza. Leia o texto e depois crie uma linha do tempo horizontal mostrando esses marcos importantes. Então, aqui nós temos um texto que conta um pouquinho mais da história de Maurício de Souza. Então, vocês irão fazer a leitura, identificar esses fatos, podem até grifar com lápis de cor onde se encontram esses fatos e depois nós iremos criar essa linha do tempo referente ao Maurício de Souza. A professora vai deixar a leitura para vocês. Eu só vou fazer a leitura deste início aqui, que é só para vocês entenderem como identificar esses fatos. Ó. Ele nasceu em 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel. Então, aqui nós já temos um fato importante da vida dele, que é o nascimento. Então, ele nasceu em 1935 e ganhou o nome de Maurício de Souza.
Cresceu em Mogi das Cruzes, quando adulto, já morando em São Paulo, começou a trabalhar como repórter oficial entre uma matéria e outra, fazia o que ele mais gostava, desenhar. Então, nesta parte aqui do texto, nós temos um fato importante. Então, ele nós iremos utilizar na nossa linha do tempo. Tem outros fatos? Sim. Então, agora é a vez de vocês. Vocês farão a leitura de todo o texto, iniciando pela capa. Leiam esses quadrinhos contando os fatos, para depois nós continuarmos a nossa linha do tempo referente à vida de Maurício de Souza. No slide anterior, foi apresentado o texto referente à história de Maurício de Souza. A professora fez a leitura deste parágrafo e pediu para vocês fazerem sozinhos a leitura do restante do texto, inclusive da capa. E a professora identificou um dos marcos importantes na vida dele, que é o nascimento, em 1935. O exercício está pedindo para construir uma linha do tempo horizontal. Então, vocês passarão o traço e outros demarcando cada um desses acontecimentos. Como a professora já identificou o primeiro, que é o nascimento, em 1935, então na parte de cima vocês irão colocar o ano e na parte de baixo a descrição deste fato. E assim vocês farão com todos os outros acontecimentos trazidos neste texto. E a nossa aula terminou. Agora nós iremos para as atividades para casa. O exercício 1, vocês irão conversar com um adulto em sua casa e pergunte a ele 6 coisas sobre você e em que anos elas aconteceram. Coloque na tabela de eventos. Então, lembra como nós fizemos com a tabela de eventos da Luísa Ferrari? Vocês farão a mesma coisa para a vida de vocês. Nesta parte, vocês irão relatar o ano. Aqui tem o primeiro fato, então vocês irão colocar o ano em que vocês nasceram e 6 outros eventos importantes que ocorreram na vida de vocês. O segundo exercício é uma linha do tempo, como também fizemos na Luísa Ferrari. Então, confeccione sua própria linha do tempo com informações sobre você, igual fizemos na sala de aula na atividade 4. Então, para os que estão presencialmente farão atividade durante a aula e os que estão em ensino remoto permanecerão realizando essa atividade remotamente durante a aula pelo Meet. Então, aqui, se você tiver alguma dúvida, a professora já indicou um vídeo para vocês assistirem como faz. A professora também trouxe os slides explicando como faz essa linha do tempo. E os materiais que vocês irão precisar, que é a folha de sulfite, o rolinho de papel higiênico, a régua, um lápis preto e lápis de cor e uma borracha. E aqui está o exemplo de como ficaria uma linha do tempo. Então, agora vocês farão a sua própria linha do tempo. E a nossa aula terminou. Até a próxima aula. Um grande abraço!